Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos aqui ligadinhos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, quero que você já pegue a sua Bíblia, que você já coloque o seu coração aí derramando em oração e louvor ao Senhor, porque nós vamos fazer isso agora. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por esse momento, por cada irmão que me assiste, por cada irmão que está ali, Senhor, sedento, querendo mesmo ouvir e falar e cantar e louvar ao Senhor. Deus, receba a nossa adoração e nos instrui, Senhor, na sua palavra, para falarmos apenas aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus, Jesus é a fonte, é o rio, é a águas vivas que flui de dentro de nós. Amém. Nós vamos falar disso hoje. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Nos últimos GCs online que teve, nós falamos sobre a agenda de Jesus, a agenda de Deus, e Jesus tinha ido ao encontro dessa mulher. E agora a gente vai ver como que foi esse encontro, como que foi essa conversa, né? Jesus ultrapassou todas as barreiras culturais, raciais, geográficas, ele passou riscos, correu perigo para alcançar o coração dessa mulher. E nós vamos ver aqui esse diálogo. Então abre comigo o João, lá no João 4, 6 ao 26. São vários versículos, então quero mesmo que você pegue a sua Bíblia aí de verdade. Vou dar tempo a você fazer isso para que você esteja atento e não se perca aqui comigo, tá bom? Então vamos lá? Começa assim. Havia ali um poço de Jacó.
Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheces o dom de Deus, é quem é o que te diz: dá-me um pouco de água, e tu lhe pedirás, e daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és o maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dai dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 e o que tens agora não é teu marido. Isso dissesse com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que adorem o Espírito, no Espírito em verdade o adorem. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias se chama Cristo. Vem, quando ele vier, e nos anunciará as outras coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Amém. Gente, é muitos versículos. Essa Bíblia é do Mateus. Ela tem tanta canetinha. Glória a Deus, pastor Mateus. Você é estudioso. Me confunde as vistas. Mas glória a Deus pela Bíblia do pastor Mateus. Amém. É sobre isso. Tá tudo certo. Gente... Vou até tomar uma água. Vai. Mas olha só, gente. Nós estamos falando aqui do contexto da mulher samaritana. E esse texto, ele tem tanta coisa maravilhosa. Ele fala de adoração. Ele fala da entrega dela, né, até Jesus, fala da questão do pecado, fala de evangelismo, fala de missão, fala de muitas coisas, e a gente pode aprofundar nesse texto todos os dias que a gente vai encontrar uma coisa nova nele. Mas hoje nós vamos focar aqui, como a gente cantou no início, nas águas purificadoras, nessa água viva, né, que vem do céu, que é através do próprio Jesus. Esse é aquele em que se revelou para ela. Ele falou: olha, você tem muita sede, você tem procurado por aí muitas coisas para preencher o seu coração, muitas outras coisas. No caso aqui, Jesus até falou para ela, né? Muitos maridos, né? Muitas pessoas, muitos homens você tem se envolvido, mas não é isso que ia preencher o coração dela, né? Cada pessoa, cada ser humano, todas as pessoas têm um vazio que só cabe Jesus lá dentro. E esse vazio existencial, essa crise existencial que todo mundo tem, né? Quem eu sou, para onde eu vou, essa confusão natural do homem acontece por causa da ausência de Deus. E essa mulher tinha essa ausência porque ela ainda não tinha tido um encontro pessoal, íntimo e verdadeiro com Jesus. E enquanto ela estava vivendo essa vida vazia, ela estava tentando preencher com vários homens, no caso, vários relacionamentos. E isso estava trazendo para ela muito sofrimento, né? Porque Jesus, ele viu o coração dela ali e falou: olha, e esse que você está com ele, nem marido seu é. Ele revelou para ela, assim, nem isso está resolvendo, né? Mas Jesus estava ali diante dela, não para julgar, para condenar, mas ele estava ali para salvar aquela vida e mostrar para ela que tem algo muito melhor, que pode preencher o coração dela, que era a própria presença dele.
E é tão lindo, né? Jesus, ele quer se relacionar conosco, ele quer preencher esse vazio no coração humano. E é muito perigoso, porque aqui a gente vê uma mulher que ainda não tinha conhecido Jesus. Mas a gente vê também muitos irmãos na fé que ainda não encontrou em Jesus a verdadeira fonte de águas vivas. E ainda procuram prazeres no mundo, prazeres naturais, né, humanos, coisas da terra ainda, para preencher o vazio dentro de si. Mas Jesus, ele quer se revelar a mim e a você, para preencher completamente todo buraco vazio, todos os buracos mesmo, tudo aquilo que, os vãos, né? Para poder fazer que você viva e transborde da vida de Deus. Né, Pastor Matheus? Amém, isso aí. Algo que me chama muita atenção nesse texto, na verdade, toda a trajetória de Jesus, é a disposição que ele tem de transpor as barreiras para alcançar o coração de alguém que ele quer alcançar. Sim. Então, não existem limites para o Senhor, não existem limites para o amor de Jesus, para o poder salvífico, para a ação salvadora de Jesus. Isso me chama muita atenção aqui nesse texto, porque se a gente observa todo o contexto dos samaritanos com os judeus, né, e a caminhada de Jesus, como a pastora Lívia falou, a gente já teve outro estudo também, você pode procurar até na nossa agenda, né, desse ano 2023, pode procurar lá, a agenda de Jesus. Agenda de Deus. Agenda de Deus. E você vai ver, né, a gente focou muito nessa questão da organização do tempo e da intencionalidade que Jesus tinha de estar em cada lugar, e isso se casa muito com esse segmento do texto de João aqui, porque a gente observa essa disposição tão especial que Jesus tem para ir ao encontro do pecador, para ir ao encontro de alguém que está perdido, para encontrar essa pessoa. Assim ele se revela também como o bom pastor, que deixa seguras as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da 100ª ovelha. Jesus sempre tem essa disposição. Jesus sempre tem esse desprendimento de ir ao encontro, de buscar aquele que ele quer salvar. E inclusive, diz aqui na agenda, Jesus superou vários preconceitos e rompeu várias barreiras, como cultural, racial e religiosa. Tudo para apresentar a uma mulher o que verdadeiramente poderia saciar o anseio da sua vida. Isso precisa nos fascinar. Nós precisamos, né, olhar para dentro de nós e percebermos o quão privilegiados nós somos, porque Jesus foi ao nosso encontro e capturou o nosso coração para ele. Amém. E nós precisamos desfrutar dessa fonte de águas vivas, né? Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. E a gente precisa ir até Jesus com sede, né? Às vezes o que nos falta é a sede, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes Jesus está ali pronto para poder nos saciar, mas a gente está ali gastando energia e tempo e dinheiro e disposição em coisas que não vão preencher o vazio dentro de nós. Acho que assim, o que falta não é água. A água tem disponível, o que falta é sede. Às vezes a gente está com sede e fala assim, mas eu não tô com sede de água. Eu tô com sede de tomar Coca-Cola. A gente não faz isso, não. Em nome de Jesus, a gente não faz isso. Mas a gente às vezes tem sede das coisas erradas. Quando a gente está com sede de coisas que só vão nos matar por dentro, quando na verdade tem uma água para nos ficar disponível. O que nos falta é sede da coisa certa. É sede da coisa certa. Gente, eu comprei uma garrafinha, que isso. Vou contar umas coisas. Fala seu testemunho. E ela tem 1 litro. E ela tem, assim, umas frases motivacionais. Se ela estivesse aqui, eu ia mostrar pra vocês. Tá até na minha mochila, se alguém quiser pegar pra mostrar. Ela tem lá, você vai conseguir, vamos lá, você está quase e tal. Por quê? É uma questão até de disciplina. Porque eu sei que a água me faz bem. Né? Medicinal, a água ela ajuda o corpo a funcionar melhor. Se eu não tomo água e eu substituo a água pura por outra coisa, por refrigerante, outros líquidos, não vai ter o mesmo efeito. E aquilo pode trazer um estrago para o meu corpo. Né? Então eu preciso de quê? Disciplina. Às vezes começa como disciplina, mas depois a gente fala, nossa, é tão bom, eu estou tão saudável, minha pele está tão bonita, meu corpo está tão bem. Isso é o quê? É uma questão de disciplina. E às vezes, sobre as questões de intimidade com o Senhor, sobre termos sede de Jesus, precisamos de organizar a nossa vida, a nossa agenda, para ter uma disciplina espiritual, que é o jejum, a oração, a leitura da palavra. E isso tem a ver com organizar o meu plano alimentar espiritual, que inclui ali a sede, o alimento certo, né? E isso é muito importante, né, Fê? Gente, eu acho que tá no top 5 textos mais bonitos da Bíblia, assim.
É um texto extremamente evangelístico, né? De uma mulher que foi uma grande evangelista depois desse encontro com Jesus. Toda a cidade dela pôde conhecer sobre a verdade através do testemunho dela. E é lindo ver assim como que os nossos pecados eles não nos separam de Deus a partir do momento que a gente quer se entregar, sabe? A água que a gente bebe, eu posso beber essa água aqui agora, ela vai me saciar, mas daqui a 5 horas, se eu não tiver outra água, eu vou estar morrendo de sede. Daqui a 3 dias eu posso morrer pela falta dela, sabe? Ela não tem um conteúdo eterno, mas a água, esse rio de Deus, ele é eterno, sabe? A gente não precisa de uma outra fonte. É uma fonte que nos alimenta diariamente o tempo todo. Tem uma frase do meu digníssimo noivo, Tiago Diniz, que ele fala que... Vai, fala sorrindo. Mostra a camisa. Que não falta o pão na mesa, né? Falta a fome. E eu sempre oro por isso, sabe? Para que a minha sede por Jesus, ela aumente cada dia mais, a minha fome. Pensar, igual o último GC que a gente trabalhou aqui, pensar na época de Samuel, onde só os reis, profetas, sacerdotes tinham livre acesso ao Pai, assim, de poder se comunicar. Uma pessoa normal, como eu, como você, a gente não tinha esse acesso a Deus. E Jesus, ele veio, ele trouxe livre acesso, ele está disponível, esse rio flui, ele passa o tempo inteiro. E tantas vezes a gente prefere tomar uma água de esgoto, não é Coca-Cola, não. A gente toma uma água de esgoto tantas vezes, assim. Então é muito lindo ver que Jesus se encontrou com uma mulher, né, que naquela época era, assim, uma escória da sociedade, uma mulher profana que tinha passado ali por vários homens, uma samaritana, ele sendo um judeu, 2 povos. É como se fosse pensar... Hoje em dia é difícil a gente conseguir pensar nisso, mas é como se pensasse ali em Israel, sabe? Aquela situação daquela guerra, 2 povos que vieram da mesma origem e eles se detestam, sabe? Era basicamente isso, e Jesus quebra todas essas barreiras, senta ali numa fonte, enfim, é lindo demais. Essa história maravilhosa. Olha, gente, olha Chegou só. o tonel da Lívia. Olha, a minha garrafinha. Vem lá, vamos começar, você consegue, não desista, quase lá e você conseguiu, Aqui, ó, depois no mostra pra câmera refil. aqui, ó, Olha que povo ver. gracinha, gente. Você tem que ter uma garrafa dessa. Não é público, não tô... Não é mexendo. Não é público, nem sei de onde veio, mas enfim, eu gostei por causa das frases motivacionais e porque ela tem aqui uma quantidade, né, que eu preciso tomar, pelo menos 2 dessas por dia, para eu manter meu corpo saudável. Né? Então, qual que é a dose que nós temos que tomar de Jesus para poder manter saudável? Nós temos que ter, na verdade, uma sede insaciável, uma sede contínua e permanente pelo Senhor. Porque Ele quer sempre encher dele mesmo. Essa mulher estava num lugar de desolação mesmo. Já estava cansada, frustrada. Talvez ela não esperasse mais nada da vida dela. Porque tudo que ela tinha vivido ali era aquilo mesmo. Não sei se vocês já viram, tem aquela série The Chosen. Gente, pra mim é o episódio que mais mexeu comigo. Porque ela estava ali despretensiosamente, às vezes assim fala no horário do dia, né? Os teólogos falam que era mais ou menos uma hora que ela estava escondendo das outras mulheres, ou seja, toda envergonhada, se sentindo humilhada, se sentindo no fundo do poço, mas Jesus a viu. Jesus tinha um encontro marcado com ela, para poder mudar a história daquela mulher. Amém. Isso é tão lindo, porque quando a gente se sente assim, não vai dar mais, Jesus aparece e fala, eu estou aqui, este sou eu. Ele falou, esse é o profeta. Não, eu sou Cristo, eu sou o Messias, este sou eu estou aqui na sua frente. E isso é muito importante da gente entender, né? Que Jesus é essa fonte de águas vivas, que está ali na nossa frente, pronto para poder saciar os vazios da nossa água, da nossa alma, né? E ao mesmo tempo, né, Jesus mostra o quanto ele sabe lidar, muitas vezes, com a nossa inocência também. Porque ele vai pedir um pouco de água, né, mas era uma forma de começar, né, uma conversa ali com ela. Então ele já estava sendo intencional ali e ela vai perguntar, fala, você não tem balde, esse poço é fundo, de onde você vai tirar essa água? E para Jesus ela falando isso. Então
Jesus, com toda a paciência, com toda a intencionalidade, ele sabe lidar com aquela situação e ele lida também com cada uma das nossas individualidades, né? Então, quando a gente fala de fome, de sede, né, eu creio muito nisso, de que Deus corresponde ao tamanho da nossa sede. Então, se nós temos pouca sede, nós vamos ter pouco de Deus. Mas se nós temos muita sede, o natural é nós termos muito de Deus, porque nós vamos buscar muito. Então, que isso venha ser algo que venha virar essa chavinha para nós, né? Que se nós entendemos a importância da água, né? Nós entendemos a importância da água viva, que é Jesus, que nós venhamos a colocar a nossa sede diante dele, para que venha totalmente saciada, que nós precisamos, igual a Fernanda falou, nós não precisamos de outra fonte, nós não precisamos de uma renovação de alguma coisa, mas nós precisamos da mesma fonte. Então, que isso venha realmente ser plantado em nós, né? Essa fome, essa sede e esse entendimento de que nós não precisamos de outra fonte. Nós não precisamos de nada, que nada mais vai saciar, né? A gente pode beber coca, pode beber guaraná, pode beber suco, e a gente vai continuar com sede, a gente vai continuar com um monte de... sem se saciar, né? E só Jesus que pode realmente saciar a nossa sede. Eu acho interessante que quando a gente fala disso, né, de coca, de suco, tudo isso tem água dentro. Tudo isso é líquido. Sim. Mas tudo isso é água com um acréscimo. Sim. É água com a laranja triturada. Como se não fosse suficiente a água. Exatamente. É a busca, né, e trazendo assim, dentro dessa metáfora, dessa análise, né, a nossa busca, muitas vezes, por algo para nos preencher, a gente não vê Jesus como o suficiente para nós. A gente não vê Jesus como a fonte suficiente para nós. A gente começa a acrescentar coisas. Que é o evangelho misturado. Exatamente, que é a graça barata. A gente começa a acrescentar, aí espreme alguma coisa e coloca aqui. Aí põe um açúcar para deixar docinho, né? Aí vai sempre... Aí daqui a pouco a gente está comprando a polpa já embalada no mercado. E a gente põe um pouquinho de água e mistura na polpa. Então, isso são analogias que fazem a gente olhar para o nosso dia a dia, nossa vida com Deus e perceber que nós, de fato, precisamos voltar ao fundamento. Nós, de fato, precisamos voltar não apenas à correnteza das águas, nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos beber da fonte, que é Jesus. Exatamente, porque essa conversa que Jesus teve aqui foi para levar ao entendimento dela que ela precisa beber da água certa. Né? Porque as pessoas às vezes falam, não, eu sei que eu tenho que satisfazer minha alma com alegrias, com felicidade, com prazer, então eu tô atrás do meu corre, tô no meu corre, tô fazendo minha vida acontecer. Mas Jesus tem uma conversa muito sincera com ela e muito sensível, porque ele foi, né, deixando a conversa desenvolver e tudo, e foi tantas coisas maravilhosas que Jesus falou ali. Mas a gente observa que essa conversa com Jesus foi tão bonita, né? Essa conversa com a mulher samaritana foi tão maravilhosa que ele levou a ela a convicção de que aquela água não era suficiente mais para ela. Ele fez ela entender, ele convenceu ali, né, no pecado, da justiça e do juízo, que aquela vida que ela estava levando, tudo aquilo que ela estava vivendo não tinha a ver com aquela água que Jesus estava falando com ela, que ela podia desfrutar. E ela percebeu, não, então me dá essa água, eu quero essa água, porque eu não quero ficar voltando aqui. Eu não quero continuar nessa vida que eu tô. Eu não quero continuar desse jeito. Eu quero essa água viva que me vivifica, que me traz realmente essa sensação de saciedade. Eu quero que a minha vida tenha sentido, seja florida, seja bonita, né? E isso Jesus mostrou para ela. E isso foi através dessa conversa, esse impacto com o evangelho genuíno, que era o próprio Jesus ali falando com ela, que levou ao arrependimento. Então, assim, o que vai fazer a gente beber a água certa? É entender o evangelho, para que eu venha ser convencida de que as outras águas que eu estou bebendo não vão me saciar, não vão me fazer viver de verdade uma vida saudável, espiritualmente falando. E naturalmente também, porque o espiritual reflete, né, o natural aqui embaixo também. Então, é muito essa aplicação para nós aqui, para a gente perceber, né, Mateus, que nós precisamos de buscar na fonte certa, que é Jesus, mas a gente precisa reconhecer. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que procurar, de fato, no lugar certo. E quando a gente se encontra nesse lugar certo, a gente não quer mais sair desse lugar certo. Né? Eu tirei férias recentemente e aí eu fui na praia. Né? A gente mora na praia. A família é de Recife. Do sotaque dele não precisa cantar. Né? Acusa, né? É. Mas
É engraçado que eu sinto falta da praia. E aí eu chego no mar, eu passo 2 horas. Se chega alguém para conversar comigo, pronto, eu fico conversando dentro da água do mar, né? Lá na praia. E quando a gente tem um encontro com a fonte verdadeira, a gente não quer sair mais desse lugar. A gente quer continuar bebendo dessa fonte. E é tão engraçado porque no meio do relato, a mulher samaritana ela começa a tirar dúvidas com Jesus a respeito do lugar de adoração. E Jesus começa a ensinar para ela, não apenas sobre um encontro com a fonte, mas sobre uma vida de alguém que está constantemente na fonte. Bebendo, adorando, vivendo para a glória de Deus, porque bebeu da fonte certa. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, gente. A gente precisa de ir a esse lugar. Amém. Porque eu creio assim, é um encontro, é um momento que a gente é tocado pelo Evangelho, o arrependimento é gerado em nós através da exposição das Escrituras, aí o nosso coração, ele começa a se inclinar em obediência à palavra e nós começamos a nos render de corpo, alma e espírito à verdadeira fonte que é Jesus. Amém. E quando isso acontece, a gente vai só se aprofundando. A gente vai, né, como se aos tornozelos, aos joelhos, depois a gente mergulha, né, e mergulha na adoração, porque essa mulher começou a perceber que tinha um lugar maravilhoso para ela viver em Deus, que era no lugar de contemplar o próprio Deus. Amém. Isso é beber da fonte certa, reconhecer, olha, essas fontes que eu estou bebendo aqui não tem nada a ver com Jesus. Daqui a pouco eu assisto a série acaba, eu tenho que ver outra. Por quê? Porque eu tô aqui, não resolve aqui dentro. Né? Tô no relacionamento, tô no outro, não resolve. Um emprego é outro, uma faculdade é outra, não resolve. Por quê? É só Jesus que preenche todos os nossos vazios existenciais. Ele é a fonte de águas vivas, ele dá sentido a todo o resto. Quando ele entra, ele preenche, ele vai organizando as outras coisas. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque sim, o Senhor é a nossa fonte de águas vivas, amém, onde o Senhor preenche todo o nosso coração. Pai, aguça a nós a sede, a fome pela sua presença, pela sua palavra, para cada dia mais nós venhamos ir à fonte certa e à mesa do pão e até, Senhor, um momento ali de intimidade, de adoração, de devocional, de disciplina mesmo espiritual, que a cada dia nós venhamos viver uma vida de retidão, em santidade e entrega, assim como essa mulher teve esse encontro com o Senhor, Deus, e ela, não só ela foi salva, mas ela foi levar a mensagem de salvação para toda uma nação. Pai, que nosso coração seja assim, beba da água da fonte e transborde para os outros, em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.